Ku é um solitário comum que tem problemas para dormir por causa de pensamentos noturnos. Um dia, ele sai no meio da noite e encontra uma linda garota pronta para ajudar a curar sua doença. Sendo um garoto inexperiente, Ku decide sair com ela, mas se arrepende mais tarde ao descobrir que ela é uma vampira. No entanto, antes de tudo isso, numa noite, Ku sai sorrateiramente de casa, sentindo-se livre e bastante animado. Ele vai até um balanço próximo, querendo se divertir um pouco. Ultimamente, Ku tem tido muita dificuldade para conseguir dormir bem. Como estudante do segundo ano do ensino médio, ele é ativo e popular entre os colegas. Não faz muito tempo, uma garota lhe deu uma carta de amor, mas ele a recusou porque não entendia bem o que era o amor. Com seus problemas de sono persistindo, ele procura soluções online e encontra conselhos para conversar com a família ou amigos, mas os ignora, considerando-se um solitário. Enquanto ele está fora, o telefone de Ku vibra de repente, assustando-o, pois ele se preocupa que alguém possa tê-lo visto saindo escondido. Felizmente, é apenas uma mensagem de golpe sobre cupons. Enquanto continua andando, ele procura mais dicas sobre como dormir melhor. Ele descobre que certas bebidas podem ajudar a dormir, e quando passa por uma máquina de venda automática, decide comprar uma cerveja. Nesse exato momento, uma garota aparece atrás dele, apontando que ele está tentando comprar álcool e parece muito jovem. Ku entra em pânico, pede desculpas e diz que foi um engano. Ele tenta fugir, mas a garota o agarra pelo braço e diz que não chamará a polícia. Ela adivinha que Ku está com problemas para dormir e se oferece para ajudá-lo. Ku aceita a ajuda dela. Foi fácil. A garota explica que muitas pessoas ficam acordadas até tarde porque não estão satisfeitas com o rumo do dia. Ela aponta para 3 homens dormindo num banco, dizendo que eles parecem felizes. Ele pensa que eles podem estar apenas bêbados. A garota pergunta aos homens se eles beberam muito, e um deles admite que sim. Ela lhes dá um high five e diz para irem para casa descansar. Ku fica surpreso com a facilidade com que ela interage com estranhos. Ela diz que este é o seu momento de liberdade e que ele nunca encontrará satisfação a menos que se livre de suas preocupações. Ku se sente encorajado e decide voltar aos homens, querendo cumprimentá-los com um high five, mesmo sem entender bem o porquê. Os homens concordam, mas acabam se sentindo mal e vomitando. A garota os aconselha a não deixar o álcool controlá-los e a limpar a bagunça. Enquanto passeiam, ela pergunta a Ku se ele está começando a sentir sono, e ele acena em concordância. Ela então sugere que eles vão para o apartamento dela. No elevador, ela expressa seu desejo de ajudar aqueles que lutam contra o sono, dando-lhes conselhos. Assim que chegam ao lugar dela, ela convida Ku a deitar-se no futon. Ela tira o casaco e Ku fica ansioso, temendo que ela possa querer fazer algo impróprio. No entanto, ela o tranquiliza, dizendo que eles vão apenas dormir juntos no futon. Ku quer ir embora, mas a mulher o impede, prometendo que não fará nada e que ele se sentirá melhor pela manhã depois de dormir um pouco. Eles se deitam no futon e ela o manda fechar os olhos. Ku pensa que ela é um pouco estranha, mas também gentil. Ele decide fingir que dorme por um tempo e depois ir para casa. Depois de alguns momentos, ela pergunta se ele está dormindo. Ele permanece em silêncio, e ela pergunta mais algumas vezes antes que ele realmente adormeça. A mulher então diz que não consegue mais se conter e morde o pescoço dele, bebendo seu sangue e achando-o surpreendentemente saboroso. Ku acorda, confuso com o que acabou de acontecer. Ela fica surpresa por ele estar acordado. Ele nota sangue e pergunta a ela sobre isso. Ela tenta explicar dizendo que um mosquito grande o picou e ela o esmagou. Ku não acredita nela e aponta que ela tem sangue na boca. Ele então se pergunta se ela é uma vampira, e ela admite. Ku começa a se preocupar se ele também vai virar vampiro, mas ela o tranquiliza dizendo que não. Ku pergunta por que ela não o transformou em vampiro ou fez parte de sua família. Ela explica que para ela, sangue é apenas comida, e seria muito problemático criar novos membros da família toda vez que come. Alguns vampiros realmente criam muitas famílias, mas ela não está interessada nisso. Ku continua se perguntando por que ainda não se transformou em vampiro. Nazuna explica que para alguém se tornar um vampiro, é preciso se apaixonar pelo vampiro que o morde. Ao saírem, Ku admite que não entende muito sobre o amor. Ele menciona que não tem uma queda por ninguém e não está interessado em garotas, principalmente porque elas têm sido cruéis com ele na escola. Nazuna percebe que Ku tem dificuldades em sua vida escolar. Ela pergunta como ele se sente sobre sua primeira noite fora, e ele responde que costumava sentir que sua vida estava bem, fazendo o que achava certo, mas nada emocionante. Nazuna lhe diz que ficar acordado até se sentir satisfeito não é uma má maneira de viver. Ku então pede um favor a Nazuna. Ele quer que ela o transforme em vampiro. Ele sabe que, se não fizer uma mudança, voltará à sua vida monótona e rotineira. Mas depois de experimentar a noite, ele sente que finalmente quer se tornar algo mais. Ku pede a Nazuna para deixá-lo se apaixonar por ela. Nazuna explica que não gosta de criar novos vampiros, e a única coisa que ela está disposta a fazer é beber o sangue dele. Ela diz a ele que ele pode tentar se apaixonar por ela se quiser. Finalmente, ela se apresenta como Nanakusa Nazuna. Nazuna explica que o sangue humano tem o melhor sabor à noite, especialmente pouco antes de alguém adormecer, porque é quando ele se mistura com a energia da noite. Ku pergunta por que eles estão sentados no telhado e Nazuna diz que é porque estão mais perto da lua. Ela quer que o sangue dele absorva mais da energia da noite, mas ficar acordado não é suficiente. De repente, ela o chuta do telhado dizendo que vai ensiná-lo a aproveitar a noite.
Enquanto ele está caindo, Ku pensa que vai morrer, mas Nazuna o pega. Ela o tranquiliza, dizendo que ele não vai morrer e que a noite é para se divertir. Ela então voa com ele, fazendo-o sentir-se muito animado. Mais tarde, Ku sai sorrateiramente novamente para encontrar Nazuna. Ela o lembra que, para os vampiros, beber sangue não é apenas para se alimentar, pode ser também como uma conexão íntima em certas situações. Ku se sente tímido quando ela menciona intimidade. Nazuna pergunta se ele se lembra porque veio vê-la, e Ku diz que sim, ele quer se tornar um vampiro, mas para isso ele sabe que precisa se apaixonar por ela, o que deixa Nazuna um pouco constrangida. Ku também se lembra que antes de pedir para se tornar um vampiro, Nazuna tinha um pedido. Ela admite que só queria provar o sangue dele novamente. Ku concorda e oferece o pescoço. No entanto, Nazuna se sente envergonhada e, brincando, o chama de pervertido. Embora ela queira beber o sangue dele, ela diz que há um momento certo para isso. Ku sai para mais uma noite, mas não consegue encontrar Nazuna em lugar nenhum. Frustrado, ele decide procurar mais perto de casa. Ele percebe que, como não se transformará em vampiro imediatamente, mesmo que ela beba seu sangue, não é necessário vê-la todas as noites. Nesse momento, Nazuna aparece e o cumprimenta, o que irrita Ku porque ele a estava procurando. Ela explica que estava vagando, procurando alguém aleatório para beber sangue. Ku se pergunta por que ela não se limita a ele, mas Nazuna lhe diz que o sangue de cada um é diferente, como diferentes tipos de comida. Ku então levanta a questão da intimidade e Nazuna, sentindo-se encurralada, admite que, como faz parte do processo, ela tem feito isso com pessoas aleatórias. Ku sugere que eles troquem informações de contato para não terem que se procurar todas as noites. Ele pede o número de telefone dela, mas Nazuna diz que não tem celular. Depois de pensar por um momento, ela se lembra de algo e o leva para casa, onde encontra um celular antigo e volumoso. Ela explica que o guardou caso precisasse, mas não queria carregá-lo porque é muito grande. Mesmo que telefones menores tenham surgido depois, ela nunca se preocupou em comprar um. Sentindo-se cansada, Nazuna se deita e convida Ku para se juntar a ela. Enquanto estão deitados juntos, ela pergunta se pode beber o sangue dele. Ku recusa, dizendo que ela pode beber o sangue de outra pessoa, já que ele vai se transformar em vampiro. Nazuna então revela que, na verdade, estava procurando por ele antes porque o sangue dele é excepcionalmente delicioso. Ao ouvir isso, Ku oferece o pescoço, e Nazuna bebe seu sangue feliz. Uma noite, Ku não consegue encontrar Nazuna novamente. Quando finalmente a encontra, ele está um pouco chateado com o tempo que levou. Ele lhe diz que trouxe um radiocomunicador de pulso para que eles possam manter contato. Nazuna fica animada e acha muito legal, perguntando se podem brincar com ele. Ku explica que é para a comunicação, mas Nazuna ainda está curiosa para brincar com ele. Ku diz que ela pode usá-lo como quiser e se lembra de como, quando criança, ele costumava comprar rádios comunicadores por diversão. Nazuna fica surpresa, mencionando que brincar com eles exige amigos, mas Ku diz que tinha seu próprio jeito. Quando tinha 9 anos, ele comprou 2 rádios comunicadores, escondeu um em algum lugar e esperou que alguém o encontrasse e o chamasse. Ninguém nunca o fez. E quando ele verificou mais tarde, o outro havia sumido. Então alguém deve tê-lo pegado, mas não o contatou. Nazuna acha essa história triste, mas também engraçada, rindo ainda mais quando Ku diz que ainda tem seu rádio comunicador antigo. Depois de dar o rádio comunicador a Nazuna, Ku quer testá-lo. Nazuna concorda e se afasta. Ku se lembra que o alcance é de 150 metros. Então, depois de um tempo, ele liga para Nazuna. Ela responde, e Ku percebe que ela ainda está por perto. Ela pergunta, brincando, se deveria eliminar um inimigo próximo, mas Ku diz para ela esperar. Ele está feliz por ter trazido os rádios comunicadores, sentindo-se como um novo casal. Mas Nazuna acha a ideia embaraçosa. Ku e Nazuna continuam a passar tempo juntos e, eventualmente, Nazuna o leva ao telhado da escola dele. Ela lhe diz que estar à noite muda a aparência das coisas, fazendo a escola parecer menos ruim. Ku concorda. E então Nazuna morde seu pescoço de forma brincalhona e bebe seu sangue. Ela acha delicioso e brinca sobre beber o sangue dele na escola. Ku se lembra que ela adora piadas, mas ele se sente tímido quando se trata de falar sobre amor e romance, já que Nazuna não quer filhos. Ele percebe que ela provavelmente nunca esteve próxima de um humano antes. Ku pensa em chamá-la de Nazuna, o que a deixa tímida, então ela pede para ele chamá-la de Nazuna-san. Ele sugere que eles deveriam começar como amigos primeiro. Enquanto Ku volta para casa, ele olha para seu rádio comunicador antigo e se pergunta o que aconteceu com o outro e se alguém ainda o tem. De repente, o rádio toca, surpreendendo-o. Uma garota com outro rádio comunicador aparece atrás dele, chamando seu nome e perguntando o que ele está fazendo. Nazuna pergunta a Ku se ele realmente não tem amigos. Ku começa a pensar sobre quando as pessoas realmente se tornam amigas e Nazuna adivinha que é quando você considera alguém um amigo. Ku tinha amigos quando era mais jovem, mas agora ele se pergunta se está tudo bem chamar alguém de amigo quando não se veem há anos. Ku sente que guardou seu rádio comunicador antigo porque queria permanecer conectado com alguém. Ele então aperta o botão de chamada no rádio, curioso para saber por que Akira o tem. Ela explica que nunca o jogou fora, já que ele o deu a ela. Akira lhe diz que eles estavam em classes diferentes e depois que Ku se tornou mais extrovertido na 6ª série e fez muitos amigos, ela perdeu a chance de falar com ele. Ela estava esperando que ele ligasse no rádio comunicador, mas ele nunca o fez.
Recentemente Ku estava faltando à escola, então Akira ligou para verificar como ele estava e ouviu um som do rádio comunicador. Quando Ku pergunta se ele a deu a ela, Akira diz que não, mas menciona que ele a deixou em sua caixa de correio. Ku se lembra de tê-lo colocado em uma caixa de correio, mas não se recorda qual pertencia a Akira. Akira está preocupada com o quão sombrio Ku costumava ser. Ela não tinha certeza se ele a considerava uma amiga porque ele era distante, mas ela percebe que, à sua maneira, ele mostrou a ela o que sentia ao lhe dar algo significativo. Ku então percebe que tudo foi um mal entendido. Ele se lembra de quando eram crianças, Akira o convidou para brincar com ela e as outras crianças, mas Ku estava ocupado observando formigas carregando insetos mortos e disse a ela que estava se divertindo sozinho. Como Akira acreditava que eram amigos, ela ficou com ele e também observou as formigas. Ku aceita que eles eram amigos e cumprimenta a Akira, pois fazia muito tempo desde a última vez que conversaram. Ele percebe que ela está usando o uniforme escolar e pergunta se ela está indo para casa, já que são 4 da manhã. Akira explica que na verdade está indo para a escola e gosta de fazer caminhadas matinais antes da aula. Sentindo-se constrangido, Ku admite que está a caminho de casa. Akira sugere que eles se encontrem novamente amanhã no mesmo horário. Depois de voltar para o lugar de Nazuna, Ku usa o rádio comunicador para dizer a ela que ele realmente tinha um amigo. Nazuna, sentindo-se irritada, desliga e vai dormir. Algumas noites depois, Nazuna percebe que Ku começou a ir embora logo depois que ela bebe seu sangue por volta das 3 da manhã, e o provoca, dizendo que parece que o relacionamento deles é apenas. Ku responde que isso a beneficia, mas Nazuna não se importa. Ela pergunta, brincando, se ele está saindo com outra pessoa, e Ku nega desajeitadamente, o que a faz perceber que ele pode estar. Ku rapidamente explica que não é o que ela pensa, e então vai embora. Ku começa a se encontrar com Akira regularmente depois de passar um tempo com Nazuna, tornando isso parte de sua rotina. Eles não conversam muito, apenas pequenas conversas, e passam o tempo juntos. Ku se lembra que Akira costumava ser mais animada e tagarela. Um dia ele pergunta se ela gosta de passar tempo com ele, e ela diz que sim. Ku começa a se perguntar se Akira pode gostar dele, mas então ele vê Nazuna os espionando. Quando Nazuna se aproxima, Ku pensa que ela está chateada, mas ela está na verdade de bom humor e pergunta, brincando, se eles estão namorando às escondidas. Ku não entende o termo, e Akira pergunta se ele conhece Nazuna. Nazuna diz a Akira para não se preocupar, acrescentando que seu relacionamento com Ku é apenas físico. Akira assume que eles gostam um do outro, mas Nazuna cora e tenta mostrar que o relacionamento deles não é romântico. Ela pede a Ku para se levantar, morde seu pescoço e bebe seu sangue, revelando que é uma vampira. Depois, Nazuna leva Ku e Akira a um bar. Nazuna pede uma cerveja, enquanto Akira pede café da manhã e café. Akira pergunta a Ku por que ele permite que Nazuna beba seu sangue e se isso está relacionado ao motivo pelo qual ele está faltando à escola. Ela não havia perguntado antes, mas agora se pergunta o que está acontecendo. Ku pede desculpas, dizendo que não sabe como explicar. Ele costumava gostar da escola, mas em algum momento parou de achar divertido e não sabia como lidar com isso. Akira se abre, dizendo que nem sempre gosta da escola ou de estar em casa, mas às vezes ela simplesmente tem que ir. Ela também se preocupa com seus amigos, e se eles ainda são seus amigos. Ela está feliz por ter encontrado Ku novamente e pede para ele ir à escola com ela, pois as coisas ficam mais divertidas para ela quando ele está lá. Nazuna acha Akira interessante. Embora Akira ainda não acredite totalmente que Nazuna é uma vampira, Nazuna dá de ombros e aponta que Akira é amiga de Ku, mas ela se pergunta por que Akira não o contatou há um tempo. Enquanto Nazuna sai, Ku percebe que ela não pagou pela cerveja. Ele cobre a conta e a segue para fora. Ku se pergunta se Nazuna está chateada, mas ela nega. Ele não acredita nela, dizendo que não pode ter certeza se ela não lhe disser diretamente. Isso frustra Nazuna, e ela começa a insultá-lo antes de voar para longe com raiva. Ku tenta segui-la, mas eventualmente a perde. Enquanto procura, ele tropeça, e ao se limpar, lembra-se do rádio comunicador. Ele decide ligar para Nazuna e pede desculpas por ter mantido uma amiga em segredo dela. Nazuna, no entanto, diz que não é esse o motivo de sua chateação. Ku, nunca tendo brigado antes, sente-se confuso sobre o que fazer, mas só quer fazer as pazes com ela. Nazuna reaparece de repente e questiona se fazer as pazes faz parte do relacionamento deles. Ela explica que não está com raiva, apenas irritada. Ela então pergunta por que ele não respondeu quando Akira o convidou para ir à escola com ela. Ku admite que não sabia como explicar a uma amiga humana que ele não quer ir à escola porque está focado em se tornar um vampiro. Nazuna percebe que Ku tem um pouco de sangue nele, de quando ele tropeçou, e ela o beija para sugá-lo. Ela aponta que Ku chamou Akira de sua amiga humana, e provocadoramente se pergunta se isso significa que ele também tem uma amiga vampira. Nazuna então vai embora, dizendo ao seu amigo Ku que eles se encontrarão novamente amanhã. Enquanto ela sai, Ku reflete sobre como amigos geralmente não se beijam. Enquanto isso, um dos colegas de Akira tem se privado de sono para jogar, e a professora lembra a turma sobre a importância de dormir à noite para um estilo de vida saudável. Depois da escola, Akira volta para casa como de costume, vai para a cama às 20h30. Ku sai à noite imaginando onde Nazuna poderia estar. Ele a encontra rapidamente em um local óbvio, mas decide que ainda não está pronto para falar com ela. Enquanto caminha, ele começa a pensar no beijo que compartilharam e percebe que beijos são geralmente algo que casais fazem.
Isso o faz questionar se ele está apaixonado por Nazuna e se já alcançou seu objetivo de se tornar um vampiro. De repente, Nazuna aparece, irritada por ter esperado onde ele poderia facilmente encontrá-la. Ku, acreditando estar apaixonado por ela e pronto para se tornar um vampiro, a convida para mordê-lo. Nazuna concorda e bebe seu sangue. Ku fica animado, pensando que isso significa que sua vida humana acabou. No entanto, depois ele pergunta se agora é um vampiro e Nazuna diz que não. Nazuna explica que Ku provavelmente está confuso sobre o beijo, e que isso não significa necessariamente que ele está apaixonado, pode ser apenas luxúria. Ku se sente envergonhado por ficar animado com apenas um beijo, mas como foi o primeiro dele, ele pensa que é normal. Ele assume que Nazuna já beijou muitas pessoas antes, mas ela o surpreende dizendo que foi o primeiro beijo dela também, acrescentando que amigos às vezes se beijam. Enquanto isso, Akira não tem dormido bem e acorda antes da meia-noite. Ela se veste para a escola e sai. Ku a vê e fica surpreso, pois é apenas meia-noite. Akira explica que a professora disse à turma que eles precisam dormir, mas Ku questiona se a própria Akira está seguindo esse conselho. Ela diz que tem dormido, mas apenas acordou cedo. Percebendo que ela planeja ficar acordada até a escola, Ku convida Akira para sair com ele e Nazuna no lugar de Nazuna. Lá, Ku e Nazuna jogam Street Fighter 3, mas Nazuna o derrota facilmente. Ela então oferece a Akira uma chance de jogar, brincando que se Akira vencer, ela ganhará um beijo. Akira recusa, não querendo um beijo. Curiosa, Akira pergunta se Nazuna fez a mesma oferta a Ku. Nazuna admite que sim, mas Ku rapidamente nega. Nazuna acrescenta que eles se beijam sem precisar de condições de qualquer forma. Akira, querendo apoiar Ku, diz que não pode aceitar que ele esteja com alguém tão inadequada quanto Nazuna. Nazuna responde calmamente que Ku não parece se importar com ela e sugere que joguem outro jogo. Nazuna tira um jogo de simulação de namoro onde 3 garotas pedem a Ku para ir à escola com elas. Ele recusa todas, explicando que não gosta de grupos. Então, uma garota quieta esbarra nele, pede desculpas rapidamente e vai embora sem dizer muito. Ku comenta que gostou dela. Nazuna o provoca, perguntando se ele gosta de garotas quietas com seios grandes, o que faz Ku corar. Akira começa a se sentir mais à vontade, percebendo que Ku não mudou muito e não está fazendo nada suspeito à noite. Nazuna percebe que são quase 4 da manhã e sugere que eles vão dormir para que ela possa beber um pouco de sangue. Akira fica chocada ao ouvir que eles vão dormir juntos, mas Ku tenta explicar que não é nada impróprio. Nazuna o corrige, dizendo que esta noite é um pouco diferente, já que é uma noite de um garoto, uma garota e outra garota. Akira, Nazuna e Ku estão deitados juntos no futon, mas Akira se sente tímida e quer ir embora. Ela menciona que vai esperar em frente à escola, mas Nazuna lembra que está chovendo e ela não tem guarda-chuva, então Akira decide ficar. No entanto, ela acha irritante ver Nazuna bebendo o sangue de Ku. Ku lamenta não ter dito a Nazuna para parar, mas Nazuna queria adicionar um pouco de diversão à situação. Curiosa, Akira pergunta sobre a sucção de sangue. Nazuna explica que é tudo uma questão de oferta e demanda. Ku tem sangue saboroso e ele gosta que ela o beba. Akira fica confusa e se pergunta por que ele desejaria isso. Ku então revela que quer se tornar um vampiro um dia. Isso surpreende Akira, mas ela acha bom que ele tenha um objetivo futuro, já que ele geralmente não fala sobre o que deseja. Akira supõe que ele já deve ser um vampiro, mas Ku explica que ele só pode se tornar um se primeiro se apaixonar por Nazuna. Nazuna cora com isso e diz que, embora goste de piadas, conversas românticas a deixam tímida. Então ela os manda dormir e todos se deitam. Akira menciona que está ali apenas por causa da chuva e que não está com sono. Nazuna a encoraja a se deitar e talvez ela adormeça. Ku pede desculpas a Akira por tê-la envolvido nisso, mas explica que queria mostrar a ela como ele passa suas noites. Akira pergunta se ele tem se divertido e Ku responde que sim. Percebendo que ele está tenso, Akira diz para ele relaxar e não se preocupar se as mãos dele se tocarem. Ela o tranquiliza, dizendo que se ele não relaxar, não conseguirá dormir. Akira acrescenta que mesmo que ele se torne um vampiro, ela ainda quer ser amiga dele, mas continuará a incentivá-lo a ir à escola porque mesmo como vampiro, ele ainda precisa estudar. Akira finalmente se vira e adormece. Após cerca de 4 horas, ela acorda, percebendo que vai se atrasar para a escola. Ela rapidamente o acorda e diz que está indo embora, desejando-lhe um bom dia. Nazuna pergunta se Akira dormiu bem, mencionando que as pessoas geralmente dormem bem quando se sentem satisfeitas com o dia. Mais tarde, Nazuna também acorda, mas ainda se sente cansada. Ela joga um videogame para passar o tempo, mas fica frustrada com ele. Ela também está esperando uma entrega, e quando não chega, ela verifica o status e descobre que tentaram entregar antes do previsto, deixando um aviso de tentativa falha. Quando já passa das 20 horas, Nazuna não sabe o que fazer. Sentindo-se entediada, ela sai, mas todos que vê parecem desanimados. Ela encontra um gato e brinca com ele por um tempo, mas depois percebe que o gato cheira mal e o cheiro gruda em suas mãos. Como já passa das 20 dias, ela decide visitar um banho público. Na recepção, ela deixa seu transceptor e pede ao atendente para avisá-la se ele apitar enquanto ela estiver no banho. Nazuna se sente irritada porque vampiros não têm reflexo, dificultando que ela se veja corretamente no espelho.
De repente, seu transceptor toca, e ela sai apressadamente do banho. Ela se encontra com Ku, que percebe que ela está diferente do normal. Quando ela diz que acabou de tomar banho, Ku menciona que gostaria de tomar um também. Nazuna sugere que eles vão juntos, já que ela não conseguiu terminar o banho antes por causa da ligação dele. Após o banho, Ku começa a ter sentimentos mistos, bons e ruins, e se pergunta se é por causa do novo penteado de Nazuna, ou do aumento do fluxo sanguíneo do banho quente. Achando difícil se concentrar, ele pede a Nazuna para sugar seu sangue, e ela concorda. Ku percebeu que quando Nazuna bebe seu sangue, isso o ajuda a se acalmar e clareia sua mente, especialmente quando suas emoções estão intensas. Sentindo-se um pouco mais faminta que o normal, Nazuna bebe mais sangue que o habitual. Ku começa a sentir-se cansado, e avista um lugar onde podem descansar. Ele pergunta a Nazuna se podem ir lá, e ela concorda. Mas ao entrarem, Ku rapidamente percebe que é um local destinado a casais e atividades românticas. Ele se sente envergonhado. Nazuna pergunta se ele já descobriu seus sentimentos, insinuando que ela pode sentir suas emoções através do sabor do sangue dele enquanto o suga. Ela brinca que talvez seu visual renovado após o banho o tenha deixado confuso novamente. Ku admite que, embora esteja tentando se apaixonar por ela, ter pensamentos românticos sobre uma amiga parece errado para ele. Nazuna, no entanto, explica que suas emoções em mudança, na verdade, melhoraram o sabor do sangue dele. Ao despertar diferentes sentimentos, ela aprecia mais o sabor. Nazuna então se lembra que lugares assim permitem que as pessoas assistam a vídeos adultos, e ela sugere, de forma brincalhona, que eles coloquem um no volume máximo para irritar as pessoas ao lado. Mas ela rapidamente se irrita ao descobrir que precisam pagar por esses vídeos. Mais tarde, Ku começa a se perguntar de quantas pessoas Nazuna já tirou sangue para saber que o dele tem um sabor melhor que o dos outros. Ele realmente não quer saber os detalhes, especialmente sobre quem eram. Nesse momento, Nazuna aponta para alguém de quem ela já sugou sangue antes, o que faz Ku sentir ciúmes. Ele percebe que não gosta de ouvir sobre o passado dela com outras pessoas. Nazuna percebe e diz a ele que costumava beber de mulheres também, mas agora só tira sangue dele. Ku então pergunta se ela já teve alguém como ele antes, alguém de quem ela bebia sangue regularmente. Nazuna confirma que sim. Ku, brincando, assume que ela costumava fingir oferecer serviços adultos, mas Nazuna se ofende. Para esclarecer as coisas, ela mostra a ele que trabalhava como abraçadora profissional. Ku ainda está um pouco cético, especialmente porque ela usava um uniforme de enfermeira no trabalho, mas Nazuna insiste que era apenas sua roupa de trabalho. Ela até mostra a ele uma tabela de preços para provar. Ku se inscreve para uma sessão de massagem, e enquanto a recebe, ele percebe que Nazuna costumava fazer seus clientes relaxarem e adormecerem antes de beber o sangue deles. Nazuna começa a explicar diferentes pontos de pressão em seu corpo e como eles podem beneficiá-lo. Assim que ela está prestes a sugar o sangue dele, a campainha toca. Nazuna verifica e vê que é um cliente. Ela havia esquecido de tirar a placa de aberto. Lembrando que o cliente estava interessado em uma massagem, Nazuna pede a Ku para cuidar disso, dizendo que as massagens são bastante cansativas para ela. Ku atende a porta e deixa o cliente entrar, mencionando que a chefe está descansando agora. Depois ele volta para Nazuna, que agora está jogando um videogame. Ela aponta que Ku tem sorte porque a cliente é Kiyosumi Shirakawa, uma funcionária de escritório de 24 anos que parece exausta, e ele terá que massageá-la. Isso frustra Ku, e ele repreende Nazuna, dizendo que quer mandar a cliente embora. Nazuna insiste que eles não podem se dar ao luxo de recusá-la, pois ela não trabalha há um tempo, já que tem passado tempo com Ku, e agora está sem dinheiro. Ku não está preocupado, mas Nazuna explica que se divertir à noite exige dinheiro. Lembrando-o de que ela pagou pela estadia no hotel deles, ela implora a Ku para fazer a massagem, oferecendo-lhe 2.000 ienes como pagamento. Embora ele nunca tenha feito uma massagem antes, Nazuna promete guiá-lo e até o provoca com a promessa de outro beijo como recompensa. Enquanto caminhava para casa após uma noite exaustiva de bebidas pós-trabalho, Kiyosumi Shirakawa reflete sobre o quanto ela detesta tais encontros. Ela preferiria muito mais estar em casa ou até mesmo trabalhando até tarde no escritório. Sentindo-se exausta, ela se lembra do quanto gostou de sua visita ao lugar de Nazuna da última vez e decide verificar se ainda está aberto. Para sua surpresa, um garoto, Ku, a recebe. Após uma breve espera, Ku retorna e anuncia que será ele quem fará a massagem. Enquanto Ku a massageia, ele não consegue parar de pensar nos 2.000 ienes e no beijo que Nazuna prometeu como bônus. Durante a massagem, Kiyosumi pergunta a Ku quantos anos ele tem, e quando ele diz que tem 14, ela fica surpresa, observando que não precisava trabalhar naquela idade. Ao ouvir que é seu primeiro dia de trabalho, ela presume que deve haver algo complicado por trás de sua decisão de trabalhar. Curiosa, ela pergunta por que ele está trabalhando. Ku explica que precisa do dinheiro, mas também menciona outro objetivo: ele quer continuar aproveitando a noite. Kiyosumi se identifica com isso, lembrando como 10 anos atrás, ela costumava encontrar conforto na tranquilidade da noite, tratando-a como sua própria fuga particular. Ela então pergunta por que Ku parou de ir à escola, e ele responde que se cansou dela. Kiyosumi, sentindo-se cansada, desabafa sobre como está exausta de seu trabalho. Embora goste do trabalho em si, as exigências de lidar com seu chefe, colegas de trabalho e fingir se divertir em eventos pós-expediente são emocionalmente exaustivas.
Ela começa a chorar, confessando que não quer voltar ao escritório nem participar de mais reuniões pós-trabalho. Kiyosumi Shirakawa reflete sobre como os eventos pós-expediente são terríveis e como ela preferiria estar em casa ou até mesmo trabalhando no escritório, sentindo-se exausta. Ela explica a Ku que recebe ligações em horários ridículos, e se não for, terá problemas. Ku começa a se perguntar se deveria deixá-la ir, ou se ainda seria pago caso ela saísse no meio do caminho. Mas então ele percebe que a situação dela é mais importante, e ele vê um pouco de si mesmo nela. Adotando um tom sério, ele bloqueia a porta e insiste que ela não vá embora. Ela ficará e aproveitará a noite em vez disso. Ku então chama Nazuna para ajudar, e ela atravessa a parede. Ele diz a ela para não deixar Kiyosumi ir trabalhar. Nazuna concorda e diz a ele para abrir a janela. Enquanto ele faz isso, ela de repente agarra Kiyosumi e a joga para fora. Em pânico, Kiyosumi pensa que pode morrer, mas Ku pula atrás dela, e Nazuna desce rapidamente para pegá-los enquanto aterrissam no chão. Ku pede desculpas pela abordagem pouco ortodoxa, mas insiste que não quer que Kiyosumi vá trabalhar. Ele diz a ela que se o trabalho a faz chorar, ela não deveria ter que suportar. Ela responde dizendo que ele não entende. Trabalho não é como escola. Como adulto você tem que aguentar as coisas, mesmo que elas te façam sentir mal. Ku então declara que quer se tornar um vampiro. Ele explica que como Nazuna é uma vampira, ele quer que ela o transforme em um também. Embora ele possa não entender as complexidades do trabalho, ele acha que o chefe de Kiyosumi deve ser irracional por ligar para ela às 2 da manhã. Ele argumenta que vampiros não são regidos pela lógica humana. Kiyosumi percebe que Ku quer ser um vampiro para poder continuar aproveitando a noite, e ela admite que inveja essa atitude despreocupada. Esse pensamento a faz rir, e ela acha o motivo dele para querer ser um vampiro divertido. Ku passeia pela rua, determinado a não desistir de seu sonho de se tornar um vampiro. Kiyosumi se junta a ele, relembrando a diversão que tiveram, mas explicando que, como adulta, ela não pode continuar vivendo assim. Ela tem que ir trabalhar. No entanto, ela expressa sua esperança de que Ku alcance seu objetivo, e deseja que ela também pudesse se tornar uma vampira. Ku promete a ela que se ele se tornar um vampiro, a transformará em uma também. Enquanto Kiyosumi se prepara para partir, Nazuna comenta sobre a promessa ousada de Ku. Ku se sente confiante, dizendo que tudo o que precisa fazer é fazer Kiyosumi se apaixonar por ele, e as garotas geralmente gostam dele. Nazuna então pede a Ku sugestões de algo divertido para fazer naquela noite. Ele lança ideias como karaokê, filmes, dardos, skate e ir ao fliperama, mas Nazuna recusa todas. Finalmente ele sugere uma piscina noturna, o que Nazuna parece gostar. Eles chegam a um clube com uma piscina noturna, mas não é o que Ku havia imaginado. Enquanto espera Nazuna voltar com as bebidas, ele se pega imaginando como ela ficaria de maiô. Quando ela finalmente aparece, está usando roupas sobre o maiô e o informa que ele está por baixo. Enquanto ela vai buscar as bebidas, Ku começa a se sentir desconfortável, percebendo que ela está mostrando mais pele que o normal e que as pessoas estão olhando para ela, achando-a muito atraente. 2 caras se aproximam de Nazuna tentando flertar com ela. Vendo a reação de Ku, Nazuna decide provocá-lo dizendo que, embora ela tenha vindo com alguém, ele pode tê-la deixado. Isso deixa Ku com ciúmes, levando-o a ir até lá e puxá-la para longe dos caras. Assim que estão juntos novamente, Ku expressa sua insatisfação com a cena da piscina noturna, reclamando que está muito lotado e que ele não gosta da forma casual como as pessoas se aproximam dela. Nazuna pergunta a Ku se ele quer nadar, então de repente o agarra e decola no ar. Ela o leva para uma piscina vazia, que Ku percebe ser a piscina de sua escola. Sem hesitar, ela pula na água completamente vestida. Nazuna pede desculpas por tê-lo provocado antes, mas Ku a assegura que está tudo bem. Ela então se inclina e bebe o sangue dele. Ku se pergunta sobre seus sentimentos do dia e pergunta se Nazuna compartilhará seus pensamentos. Mais tarde, enquanto Ku está nas ruas, ele percebe que está movimentado e se sente ansioso por encontrar alguém que conhece. Nesse momento, alguém o chama pelo nome, e ele hesita antes de se virar para ver Kiyosumi. Ela diz que terminou o trabalho cedo e quer agradecê-lo pelo outro dia, comprando-lhe um refrigerante. De repente, começa a chover e Ku corre para se abrigar. Ele percebe pessoas aglomeradas em áreas de fumantes para escapar da chuva, e vê um cara tentando flertar com uma garota, apenas para ser rejeitado. A garota olha para Ku e acena. Enquanto ele abre sua bebida, a mesma garota se aproxima dele e pergunta o que ele pensa da situação. Ela explica que percebeu que Ku viu tudo, incluindo o cara oferecendo dinheiro a ela. Ku comenta que deve ser irritante, mas a garota o surpreende dizendo que estava, na verdade, esperando ser abordada. Ela admite estar entediada e gosta de brincar com os caras que a paqueram apenas para passar o tempo, mas não estava interessada naquele último cara. Ku acha a abordagem dela para a noite um pouco arriscada e verifica o uniforme escolar dela para ver se o reconhece. Ela o percebe olhando e pergunta, de forma brincalhona, se ele quer uma visão melhor. Ku rapidamente se desculpa, insistindo que não estava encarando. A garota pega a bebida dele e a bebe toda antes de ir embora. Ku a persegue, querendo sua bebida de volta, mas ela diz que já era. Ela compartilha que nada emocionante tem acontecido em sua vida ultimamente, e Ku se identifica com os sentimentos dela, tentando confortá-la dizendo que tudo ficará bem. Ela o abraça apertado e o agradece, chamando-o pelo nome completo, bem quando ela se inclina para mordê-lo. Nesse momento, Nazuna aparece, cortando o braço da garota com suas garras e declarando que Ku é sua presa.
A garota imperturbável comenta que todos estão falando sobre Nazuna passar tempo com um humano como uma idiota. Ela recoloca o braço e diz que precisa fazer de Ku uma família adequada, mas se isso não acontecer, ela terá que matá-lo. Enquanto ela avança sobre Ku, Nazuna pula para lutar com ela. Ku recua, mas outra garota de repente aparece atrás dele e o impede de sair. Ela diz a Nazuna que elas planejam pegar Ku emprestado e então voa com ele. Nazuna chuta a primeira garota e exige saber para onde Ku foi levado. A outra garota leva Ku para uma área isolada onde mais 3 mulheres estão esperando. Ao ver Ku, elas comentam como ele é jovem. Ku de repente percebe que todas as pessoas ao seu redor são vampiras. Elas lhe oferecem uma escolha. Ele pode selecionar uma delas e quem ele escolher o transformará em vampiro, permitindo que ele se junte a elas em vez de ser morto por saber demais. Nico Arada se apresenta e apresenta as outras, Midori Kohakobi, Hatsuka Suzushiro e Kabura Honda, que trouxeram Ku até ali. A garota que ele conheceu antes, Seriki Kaio, também é uma opção para ele. No entanto, Ku surpreende a todos dizendo que quer Nazuna. Isso choca as vampiras, especialmente Nico, que aponta que ela e as outras são muito mais populares, enquanto Nazuna tem dificuldades no departamento de romance. Midori comenta que Ku provavelmente acabará se apaixonando por Nazuna, o que ofende Nico. Midori acrescenta que garotos ingênuos geralmente não gostam do estilo de Nico, o que Ku acha divertido. Ele percebe que elas devem pensar que ele é um garoto ingênuo e confirma que é, o que surpreende Midori e Nico. Nico então insiste que seria uma ótima parceira para ele, tentando conquistá-lo. Ku menciona que Nico é, na verdade, a mais parecida com Nazuna, o que a chateia. Ele esclarece que é por causa do jeito que Nico fala e age. Ku começa a se perguntar por que Nazuna não é popular entre as vampiras. As outras explicam que Nazuna não tenta ser popular, ao contrário delas. Elas atraem humanos com seu charme e comportamento para torná-los sua família. As garotas começam a fofocar, o que irrita Nazuna. Ela confronta Seri, expressando sua aversão à tagarelice delas. Seri avisa Nazuna que se ela não planeja transformar Ku em vampiro, pode estar colocando-o em perigo. Midori então sugere que ela pretende fazê-lo sua família, enquanto Seri se pergunta se Ku está realmente interessado ou apenas fingindo. Ela relaxa, pensando que Ku pode ser apenas uma distração temporária, e diz a Nazuna que elas precisarão ou transformá-lo ou matá-lo. Midori pergunta a Ku sobre seu tipo ideal de garota, reconhecendo isso como uma de suas táticas habituais. Ela explica que gosta de se aproximar das pessoas com quem conversa e pede para sentar ao lado dele. Ku concorda, e ela se pergunta se Nazuna é o tipo dele, ao que ele responde negativamente. Midori então pergunta se ela mesma é o tipo dele, mas rapidamente acrescenta que é melhor não responder, temendo que a chateasse se ele dissesse não. As outras garotas pensam que ele dirá sim, mas Ku a surpreende, afirmando firmemente que diria não. Ele elabora que realmente não entende o que significa gostar de alguém. Hatsuka o lembra que se ele não escolher uma delas, elas terão que matá-lo. Nico acrescenta que, embora não queiram matá-lo, não podem permitir que ele continue vendo Nazuna se ele não estiver interessado em se tornar um vampiro. Ku então declara que realmente quer se tornar um vampiro, chocando a todos. Elas perguntam se Nazuna sabe disso, e Ku explica que faz parte de seu desejo de se apaixonar por ela. Nesse momento, Nazuna chega e ouve a conversa. As outras garotas se perguntam se ela está chateada, mas Hatsuka verifica sua expressão e vê que ela está corando e incapaz de falar. Ku verifica Nazuna, mas ela diz a ele para não falar com ela. As outras garotas intervêm, explicando como ela deveria ter reagido, destacando por que Nazuna é impopular. Nazuna insiste que quer ir embora com Ku, mas as outras a bloqueiam, questionando como ela planeja fazê-lo se apaixonar por ela. Kabura aponta que Nazuna nunca formou uma família antes, e se pergunta por que Ku é especial para ela. Ela até sugere que Ku saia com ela quando Nazuna estiver ocupada, mas Nazuna a avisa para tirar as mãos de sua presa, ou ela a matará. Nico intervém, esclarecendo que elas estão simplesmente curiosas sobre por que Ku é significativo para Nazuna. Ku explica que Nazuna achou o sangue dele saboroso, e eles fizeram um acordo de que ela sugaria o sangue dele e, eventualmente, o transformaria em vampiro. Midori permanece cética, sugerindo que Nazuna pode estar mentindo e não realmente pretende formar uma família. Ku insiste que Nazuna o encorajou a se apaixonar se ele quisesse. Nico ri dizendo que isso é bom o suficiente, enquanto Hatsuka supõe que é a maneira de Nazuna esconder seu constrangimento. Nico os tranquiliza, dizendo que não precisarão sequestrar ou matar Ku tão cedo, mas avisa que se demorarem demais, as circunstâncias podem mudar. Ku afirma com confiança que não será um problema para ele, pois ele pretende se tornar um vampiro, independentemente de quanto tempo leve. Isso surpreende a todos. Ku fica intrigado com a reação delas, e Nico explica que há um limite de tempo. Da primeira vez que seu sangue é sugado, você tem 1 ano para se transformar em vampiro, caso contrário, nunca poderá se tornar um. Chocado, Ku se vira para Nazuna, que casualmente admite que se esqueceu disso. Nazuna sugere que eles deveriam ir embora, mas antes que o façam, ela lembra a Ku que ele ainda não recebeu sua recompensa pela massagem do outro dia. Para a surpresa de todos, ela o beija, deixando as outras garotas atônitas. Enquanto partem, Ku reflete sobre o quão incomum Nazuna é, mesmo para uma vampira, mas ele está feliz por tê-la conhecido.
Mais tarde, Ku compartilha a informação sobre o limite de tempo de 1 ano com Akira, que a considera preocupante. Ele concorda, observando que as pessoas geralmente passam anos planejando seus futuros, então ter apenas 1 ano parece muito pouco. No entanto, Akira esclarece que sua preocupação não é apenas sobre o limite de tempo, é que um humano saber tanto sobre hábitos de vampiros o torna uma ameaça, e eles o matarão se necessário. Ku a tranquiliza dizendo que está tudo bem, já que o deixaram ir, mas Akira explica que se ele não virar um vampiro dentro de 1 ano, ainda será considerado uma ameaça. Essa dura realidade o atinge, e Ku começa a se perguntar se ele tem apenas 1 ano de vida. Na manhã seguinte, Akira vai para a escola e se surpreende ao encontrar Maru deitado nas escadas. Ele se desculpa e explica que se divertiu a noite toda e adormeceu ali mesmo. Akira, uma aluna muito dedicada, questiona por que ele ficou fora a noite inteira. Maru admite que gosta de alguém, mas essa pessoa só pode passar tempo com ele à noite. Akira supõe que seja uma mulher mais velha e espera que não seja uma vampira. Ao que Maru, curioso, pergunta o que ela quis dizer. Ele também se pergunta por que Ku não tem vindo à escola ultimamente, e Akira confirma que ele realmente não tem vindo. Maru já suspeitava que algo estava acontecendo e expressa o desejo de que os três passem um tempo juntos como antes. Akira, no entanto, questiona quando eles realmente passaram tempo juntos, surpreendendo Maru. Ele pensou que eram amigos, mas Akira rebate que ela tem muitos amigos e tem dificuldade em se lembrar de momentos só com os três. Antes de ir para a aula, Maharu diz que tentará falar com Ku, e se não conseguir, pede a Akira que diga a Ku que ele estava preocupado com ele. Akira se lembra de uma vez em que ela e Ku estavam observando formigas juntos, e Maru apareceu, curioso para saber se era interessante. Ele então convidou Ku para jogar beisebol, garantindo que o ensinaria as regras, já que Ku não sabia jogar. Mais tarde naquela noite, Ku encontra Sari. Quando ele age como se fosse fugir, Sari o impede, mencionando que ouviu dizer que ele tem um sangue saboroso e quer saber como é o gosto. Eles conversam e Ku admite que não tem certeza de como se apaixonar. Ver este inocente estudante do ensino médio confuso sobre o amor excita Sari, que se autodenomina a mestra do amor e afirma ter uma maneira infalível para um garoto e uma garota se aproximarem. Depois, Ku vai à casa de Nozuna e a convida para um encontro, mas ela o recusa e volta para dentro para jogar videogames. Ku se pergunta se ela está muito focada no jogo para sair, então ele o desliga. Nizuna fica irritada, mas explica que os jogos modernos têm pontos de salvamento, o que é melhor que os jogos antigos. Ku insiste que eles deveriam sair novamente, e após alguma relutância, Nizuna concorda. Ele a leva para ver um filme, mas enquanto assistem, Nozuna questiona se ele está tentando irritá-la ao escolher uma comédia romântica. Ku se desculpa e eles saem do cinema. Lá fora, Ku olha para um pedaço de papel com ideias de encontros que Seri lhe deu. A próxima sugestão é visitar um café para discutir o filme. Enquanto caminham, Ku pergunta a Nizuna o que ela achou do filme, mas isso a irrita ainda mais. Ela se pergunta se alguém o influenciou e quem poderia ser. Ku se lembra que Seri lhe disse para não mencionar que ela sugeriu essas ideias, especialmente porque Nizuna não gosta dela. Quando Nozuna vê o papel e percebe que veio de Seri, ela fica com raiva e decide ir para casa. Depois de jogar videogames por um tempo, Nozuna começa a sentir fome. Ela olha a lista de ideias para encontros novamente e decide ir à casa de Ku, perguntando se ele quer fazer a sugestão final: fazer uma refeição enquanto apreciam as luzes da cidade. Ela pega Ku em seus braços e voa sobre a cidade, ponderando o que realmente é um encontro, e se isso conta como um. Eles percebem que sempre estiveram saindo juntos, mas Nozuna quer fazer o que eles geralmente fazem porque ela acha isso muito divertido. Ela então começa a beber o sangue dele. Enquanto procura por Nozuna, Ku avista Maharu com outro garoto e 2 garotas. Ele congela por um momento, mas quando Maharu não o percebe, ele relaxa e pensa em como Maru não mudou nada. No entanto, Maru de repente o reconhece e se vira para conversar. Eles se movem para uma área mais tranquila, com menos pessoas. Ku fica surpreso que Maru o reconheceu depois de todo esse tempo, mas Maru minimiza, dizendo que é normal, já que são amigos. Ku reflete sobre quando as amizades realmente começam e percebe que considera tanto Akira quanto Maharu seus amigos. Ele se sente incerto sobre como interagir com Akira porque ela é uma garota, mas é muito mais fácil com Maharu. Ku admira Maharu, notando o quão perfeito ele parece. Ele tem boas notas, se destaca nos esportes e é muito bem quisto. Ouvir que ele é amigo de Maharu traz alegria a Ku enquanto eles conversam sobre como é fácil para eles se notarem. Akira chega, e Maharu se pergunta se ela está indo para casa, mas Akira revela que está realmente saindo. Ela diz a Maru que Ku está matando aula para sair com uma garota, e pede a ele para incentivar Ku a frequentar a escola. Maru pergunta a Ku se passar tempo com uma garota é divertido, ao que Ku responde afirmativamente. Nesse momento, Ku recebe uma mensagem e se desculpa, dizendo que precisa encontrar alguém antes de sair. Akira comenta que Ku age um pouco brega perto de Maru, já que o admira, mas Ku insiste que Maru é o modelo de todos. Akira decide que é hora de ir para casa e descansar um pouco. Enquanto isso, Nozuna ainda está procurando por Ku, mas encontra Maru em vez disso. Nesse momento, Ku chega e pede a Nozuna para segurar sua mão. Nozuna aponta que no momento em que ela tira os olhos dele, ele desaparece, mas Ku a corrige, dizendo que na verdade é ela quem tende a se afastar. Sari recebe uma mensagem de um cara, mas a ignora porque perdeu o interesse nele.
De repente ela avista Ku e corre para abraçá-lo. Nizuna, sentindo ciúmes, dá uma joelhada no rosto de Sari, derrubando-a. Ku acha isso rude, já que Sari não fez nada de errado, mas Nizuna o ignora e exige saber se Sari fez algo a Ku. Sari nega, e Nazuna explica que ela simplesmente odeia Seri, alegando que sua perna agiu por conta própria. Depois de se levantar, Seri e Nazuna começam a discutir. Seri insiste que não tem nenhuma intenção de machucar Ku. Nazuna questiona por que Seri queria fazer amizade com Ku, dizendo que é incomum para um vampiro querer amizade sem beber sangue. Após um momento de silêncio, Sari admite que Nizuna está certa e afirma que só queria provocá-lo um pouco antes de ir embora. Enquanto Sari se afasta, ela recebe outra mensagem do mesmo cara, o que a irrita ainda mais. Ku corre atrás dela e pergunta se ela está realmente bem, e se quer conversar sobre algo, especialmente porque ela mencionou que as coisas não têm sido divertidas ultimamente. Sari minimiza, dizendo que mentiu sobre isso, mas Ku suspeita que ela não está totalmente honesta e sugere que até vampiros podem ter problemas. Sari então o convida para um karaokê e Ku concorda. No karaokê, Sari diz a Ku que é muito popular, mas acha cansativo lidar com todos os caras interessados nela. Ku entende a frustração dela, explicando que ele se sente da mesma forma em relação às pessoas que pensam que o romance é tudo. Sari brinca que se as coisas saírem do controle, ela pode simplesmente matar esses caras. Já que estão ali, ela sugere que cantem juntos. No entanto, ela fica irritada quando Ku fica parado procurando músicas em vez de se juntar a ela. Ele explica que não tem assistido TV ultimamente, então não conhece as músicas atuais. Sari diz a ele para escolher uma música, e depois que ele canta, ela se lembra de ser uma música antiga e questiona por que ele gosta dela. Ku não vê problema em gostar de música mais antiga, e Sari admite que é uma boa música, acrescentando que é a primeira vez que a ouve. Ela se pergunta se há mais músicas daquele artista. De repente, um cara começa a bater na porta, e Ku se pergunta se ele errou de sala, mas Sari lembra que ela é popular. O cara continua batendo e chamando o nome dela, deixando Ku desconfortável, mas Sari não está preocupada. Ela explica que isso acontece muito, e que esses caras são apenas um incômodo. Ku se preocupa que o cara possa entrar à força, mas Sari insiste que ele não ousará. Quando ela o cumprimenta, o cara recua. Ku pergunta se este é o problema que Sari está enfrentando e o que ela quer fazer para melhorar a situação. Sari diz que ele deveria dar-lhe um conselho melhor, porque no final ele não vai gostar de sair com ela se continuar se preocupando. Ela afirma que a solução é simples e ela pode simplesmente matar os caras se quiser. Ku acha isso arrogante, argumentando que, embora matar possa ser necessário às vezes, ela deveria tentar conversar com esse cara em vez disso. Nesse momento, o cara invade e pergunta se eles estão discutindo sobre ele. Ku vê os olhos do cara e percebe que ele não será fácil de convencer. Sari suspira e diz que seria mais fácil matá-lo rapidamente. Ela salta sobre ele, mas Ku intervém, arrastando o cara para fora da sala. Sari avisa Ku que se ele entrar no caminho dela, ela o matará também, mas Ku diz ao cara para correr e ambos escapam. Uma vez seguros, o cara pergunta a Ku qual é o seu relacionamento com Sari. Ku simplesmente responde, nada, e retruca perguntando o que ele significa para ela. O cara se pergunta sobre sua própria importância para Sari e relembra o primeiro encontro deles. Um dia, ele tropeçou e perdeu os óculos, e Sari o ajudou a encontrá-los. Ela o convidou para uma bebida depois, onde ele explicou que o ditado "o amor é cego" tem alguma verdade, pois o amor libera dopamina no cérebro, de forma similar a certas drogas. Ele pensa que Sari o procurou naquele dia por pena de seu acidente, e ele apreciava como ela às vezes flertava com ele para levantar seu ânimo. Embora ele saiba que não é nem seu namorado, nem seu amigo mais próximo, ele ainda quer estar perto dela. No entanto, quando ele não a viu por um tempo, começou a se perguntar com quem ela estava e começou a mandar mensagens para ela. Ku informa que Sari expressou algumas reclamações, mas não especificamente sobre ele. Ele sugere que o cara pode ter percebido que Sari não o tem em autoestima, com base na interação limitada deles. Nesse momento, Seri aparece declarando que é hora de matá-lo porque ela é uma vampira. Ku se recusa a deixá-la fazer isso. E enquanto ela avança contra eles, Nazuna chega bem a tempo de impedi-la, explicando que eles estavam ouvindo a conversa através do relógio de Ku. Sari insiste que não vai machucar Ku, então Nazuna deveria soltá-la. Nazuna, no entanto, está curiosa para saber por que Sari decidiu de repente matar esse cara. O cara implora para que parem, dizendo que não foi culpa de Sari e que ele esqueceu que não deveria ter desenvolvido sentimentos por ela, já que são apenas amigos. Sari esclarece que nunca teve a intenção de transformar um Kirito em um de sua família. Ela apenas queria passar um tempo com ele. Ela se cansou de fazer família e sente que o romance se infiltra em toda a interação humana que ela tem. No entanto, ela luta para ser apenas uma amiga, muitas vezes se comportando de maneiras que fazem os outros se apaixonarem por ela. Sari diz a Akihito que eles deveriam parar de se ver e fingir que nada aconteceu. Ku, observando a troca, percebe que Sari é complicada, mas aprecia a razão de Akihito. Ele acha absurdo que Seri valorize a amizade deles, mas considere matá-lo para evitar complicações. Ele sugere que eles deveriam primeiro discutir seus sentimentos como amigos. Seri explica a Akihito que ela é uma vampira, e o relacionamento entre Nazuna e Ku é uma rara exceção.
Normalmente, tais relacionamentos não são permitidos porque geralmente não dão certo. Embora ela insista que não o verá mais, lágrimas começam a cair enquanto ela admite que não quer perder a amizade deles, porque ela pode estar aprecia muito. Akihito responde que também se divertiu, mas desenvolveu sentimentos por ela e quer estar com ela. Ele então pergunta se ela consideraria fazê-lo parte de sua família. Quando ela pergunta se ele tem certeza, ele confirma seus sentimentos com confiança. Ku observa essa interação, sentindo que é injusto, já que ele também deseja a mesma coisa. Mizuna sente a frustração dele e o tranquiliza, dizendo que eles podem ir com calma, mas por enquanto ela quer sugar o sangue dele. Em uma reviravolta surpreendente, Sari convida todos para um karaokê para celebrar sua nova família. Enquanto isso, Midori, que trabalha em um maid café, recebe uma mensagem de uma colega de trabalho que não pode vir trabalhar naquela noite e pede ajuda. Midori está incerta sobre o que fazer, mas reluta em chamar suas amigas vampiras, temendo que isso possa virar um concurso de popularidade. Nesse momento, ela avista Nazuna e Ku e fica animada, pensando que Nazuna seria perfeita para o trabalho, já que ela não é popular com os rapazes. Nazuna concorda em fazer um turno no maid café e se veste como uma empregada, mas ela se pergunta o que Ku fará durante o turno dela. Midori sugere que Ku pode pedir algo, e ela cobrirá o custo. Ela não consegue acreditar que ele a recusou inicialmente e está determinada a mostrar a ele o quão fofa ela pode ser. Midori decide que eles deveriam praticar, dando dicas a Nizuna sobre o que dizer, com Ku atuando como o cliente. Quando Ku entra como cliente, Midori o recebe com entusiasmo e o chama de mestre. Ela deixa Nizuna se apresentar, mas Nizuna esquece suas falas e simplesmente o cumprimenta, o que irrita Midori, que sai brevemente do personagem na frente dos outros clientes. Midori a exorta a não estragar a atmosfera, e a lembra que ela está sendo paga por isso. Nazuna, percebendo a importância da situação, decide se esforçar mais depois de ouvir sobre o pagamento, mas ela ainda luta com seu papel. Midori vai até outro cliente, serve-lhe café e faz uma atuação fofa que ele aprecia, elogiando tanto ela quanto o café. Enquanto isso, uma das outras empregadas traz o pedido de Ku e se apresenta como Erisa. Quando Ku menciona que está ali por causa de Midori, Arisa rapidamente o silencia, dizendo que ele deveria se referir a ela como Midori-chan enquanto estiver no café. Curiosa, Arisa pergunta se Ku é fã de Midori, mas ele nega. Arisa então explica que Midori rapidamente se tornou a empregada número 1 assim que começou a trabalhar lá. No entanto, ela acrescenta que costumava ser a melhor empregada antes da chegada de Midori, embora não devesse discutir isso. Após o turno, Midori quer tirar uma foto de Nazuna para postar na conta de mídia social delas. Mas ao verificar, ela nota que algumas fotos questionáveis foram postadas, tiradas de ângulos que revelam partes do corpo. Ku as verifica também e dá zoom em uma, fazendo com que Midori e Nazuna o chamem de pervertido. Ku esclarece que nenhuma das fotos é de Midori, o que a surpreende. Ele se corrige, dizendo que todas as fotos são de Erisa, levando Midori a especular que alguns clientes devem gostar dela. Midori fica impressionada que Ku pudesse reconhecer Erisa apenas olhando para a parte inferior do corpo dela, mas ele explica que Erisa usa o uniforme de forma diferente, e em algumas fotos, seu rosto pode ser visto. Midori decide que eles deveriam pegar a pessoa responsável por tirar as fotos inapropriadas e pede a ajuda de Ku, com o que ele concorda. No dia seguinte, no café, Ku olha as fotos novamente e vê uma onde Erisa está trocando de roupa. Nesse momento, Erisa entra, o vê encarando e diz a ele que é embaraçoso. Ku rapidamente se desculpa, sentindo-se pego em flagrante. Ele se pergunta como alguém poderia ter tirado uma foto dela enquanto ela se vestia e nota uma janela que leva a uma varanda. Erisa menciona que precisa se trocar para o trabalho, e Ku decide sair rapidamente do quarto. Uma vez lá fora, Ku verifica a porta que leva à varanda, mas a encontra trancada. Como Nazuna está em um intervalo, ele pede a ela para ajudá-lo a subir na varanda. Ela o agarra e salta para inspecioná-la. Ku observa que, como a porta está trancada, qualquer um que tentasse acessar a varanda precisaria de habilidades físicas sérias, como as de Nezuna. Quando Arisa abre a janela e os vê, ela fica surpresa, mas Nezuna diz a ela que estão procurando o culpado e a exorta a voltar para dentro e se trocar. Assim que Arisa sai, Ku tira algumas fotos do quarto, notando que o ângulo é próximo, mas algo ainda parece estranho. Nezuna então sugere que ela deveria entrar no quarto, e Ku tira uma foto dela, mas ele não está satisfeito com ela. Ele explica que tirar boas fotos exige estar acostumado a selfies e saber como apresentar bem o rosto. Ku começa a juntar as peças e instrui Nizuna a ligar para todos após o turno, convencido de que, se ele estiver certo, o culpado retornará à cena. Midori está animada pela determinação de Ku, mas a cada momento que passa, a confiança de Ku começa a diminuir. Ao ouvirem passos se aproximando, Ku diz a Midori para se esconder e Nizuna segue suas instruções anteriores. Eles acabam se espremendo em um armário juntos. Quando Erisa entra, Nizuna informa que ela é a última ali e está prestes a ir para casa. Enquanto se escondem no armário, Ku explica a Midori que eles estão se escondendo porque o culpado tende a atacar quando Arisa está sozinha. Ele estudou as fotos e percebeu que todas foram tiradas quando não havia outros funcionários ou clientes por perto, geralmente após o horário de fechamento. De repente, eles ouvem a janela abrir, e Ku assegura a Midori que esta é a única maneira de confirmar sua teoria.
Ele abre uma fresta na porta do armário e vê Erisa se preparando para tirar uma selfie. Ku rapidamente se desculpa e pergunta a Erisa por que ela tem tirado fotos de si mesma. Midori, curiosa sobre as deduções de Ku, pergunta a ele como ele descobriu tudo. Ele explica que as fotos eram muito bem compostas. Se alguém estivesse tentando tirá-las secretamente, não se concentraria em fazê-las parecer boas. Além disso, ele nota algo crucial. A maioria das fotos de voyeur geralmente inclui fotos por baixo da saia, mas essas fotos não, o que o faz se perguntar se isso foi intencional. Ku pressiona Arisa novamente por respostas e Midori fica surpresa que ele ainda não ligou os pontos. Ela aponta que, antes de Midori se tornar a empregada número 1, Arisa detinha esse título, sugerindo que ela poderia estar se sentindo frustrada. Arisa admite que encenou um cenário de voyeurismo para provar que ainda era popular e para satisfazer sua necessidade de reconhecimento. Sentindo uma mistura de empatia e frustração, Arisa expressa seu desejo de desistir, mas Midori a tranquiliza, dizendo que o que ela está fazendo não é inerentemente ruim ou estranho. Ela explica que muitas pessoas que trabalham em um mai de café também estão tentando satisfazer seu desejo de reconhecimento. Midori enfatiza que está tudo bem buscar reconhecimento em sua linha de trabalho e encoraja Arisa a abraçar sua própria singularidade, em vez de recorrer a medidas desesperadas. Este momento de apoio e compreensão cria uma oportunidade para Arisa refletir sobre suas ações e considerar um caminho mais saudável daqui para frente. Nazuna se viu gostando do pagamento no meio de café, tanto que decidiu trabalhar lá de vez em quando. Certa noite, em seu dia de folga, Arisa visitou o café e sentou-se ao lado do MC. Ela se abriu sobre sua obsessão passada por tirar selfies, lembrando como podia passar um dia inteiro capturando momentos sem perceber quanto tempo havia passado. Erisa compartilhou que enviou uma de suas selfies para Midori, que respondeu positivamente dizendo que gostou. Isso incentivou Erisa a perguntar a Ku se eles poderiam tirar uma foto juntos. Com algum dinheiro economizado de seus turnos, Nazuna foi inspirada a investir em seu negócio de Cuddle Buddy para melhorar sua qualidade e lucratividade. Ela enviou Ku para procurar por potenciais novos clientes. Ele perambulou, procurando pessoas que pareciam particularmente cansadas. Sua busca o levou a uma mulher fumando em uma ponte, que parecia visivelmente exausta. Aproximando-se dela, ele comentou sobre sua aparência cansada e perguntou se ela gostaria de conversar um pouco. Para sua surpresa, ela concordou e eles foram para uma cafeteria próxima. Ku esclareceu que não estava tentando flertar com ela, o que provocou uma decepção momentânea. Ela havia sentido uma faísca de interesse, pensando que um jovem garoto poderia ser atraído por ela, especialmente porque ela estava se sentindo solitária. Ele explicou que estava procurando clientes para um negócio de Cuddle Buddy, amigo de abraço, voltado para indivíduos privados de sono, acrescentando que o abraço seria feito pela proprietária do negócio. A mulher mencionou as leis de forma brincalhona, apontando que ele não deveria estar trabalhando até tarde nesse tipo de negócio, brincando que ela poderia denunciá-lo. Ku sentiu uma onda de pânico, mas ficou aliviado quando ela riu e disse a ele para ser mais cauteloso sobre quem ele abordava. Quando Ku mencionou que eles também ofereciam massagens, a mulher animou-se, explicando que trabalhava longas horas e frequentemente sentia dores. Quando Ku perguntou sobre a profissão dela, ela lhe entregou um cartão de visitas revelando seu nome como Anko Yugwisu, uma detetive particular. Essa revelação deixou Ku animado, achando o trabalho dela bastante intrigante. Anko então perguntou se Ku costumava sair àquela hora, e ele confirmou. Ela quis saber se ele conhecia Akihito Akiyama, mas Ku não reconheceu o nome. Anko tirou uma foto mencionando que os amigos o chamavam de Aiken. Ku o reconheceu, mas ficou nervoso em admitir. As suspeitas de Anko aumentaram, e ela o puxou para perto, verificando seu pulso. Após um instante, ela o soltou, deixando dinheiro extra para as bebidas e instruindo-o a ficar com o troco. Antes de ir, pediu que a contatasse se soubesse algo sobre Aiken, provocando-o para que ele tentasse flertar com ela no próximo encontro. Quando Nazuna soube o que aconteceu, ficou desapontada e disse que não faria nada sem umas bebidas. Ku já esperava por isso, então trouxe algumas com o dinheiro que Anko lhe dera, o que deixou Nazuna bastante contente. Mais tarde, Maru chamou Ku e Akira para se juntarem a ele na escola à noite, querendo que se divertissem juntos. Eles pularam a cerca e Maru explicou que como Ku parou de ir à escola, talvez não tivessem outra chance de se encontrar. Ele queria criar alguns momentos memoráveis para os três. Ao entrarem na escola, Maharu falou sobre a lenda urbana dos 7 mistérios escolares, sendo o mais famoso o fantasma que assombra os banheiros. Ele pediu a Akira para ir ao banheiro e tentar invocar Hinako. Quando ela o fez, uma voz de garota respondeu, assustando Akira, mas ela o empurrou de volta, frustrada. Os 3 amigos continuaram a explorar os outros mistérios, divertindo-se e tirando fotos pelo caminho. Depois que terminaram, Maru mencionou um último mistério, um professor que desaparecera da escola 10 anos antes. Dizia-se que o professor aparecia à noite. Akira e Ku não se assustaram com a história, mas Maharu os incentivou a verificar, já que estavam na escola. Ao entrarem na sala onde o professor supostamente aparecia, encontraram alguém lá. O professor perguntou por que estavam ali à noite e disse que era perigoso. Ele revelou que tentava se controlar e que aquela era sua última noite, culpando-os por terem vindo.
De repente, ele avançou sobre Akira, dizendo que preferia mulheres. Maharu tentou afastá-lo enquanto Ku ficou paralisado, confuso sobre a presença de um vampiro ali. Ku pegou uma cadeira e atingiu o professor, afastando-o de Akira. Ele sentiu que algo estava errado, percebendo que o professor era um vampiro, mas parecia desgrenhado e angustiado. O professor os alertou para correrem antes que perdesse o controle. Nesse instante, Anko apareceu, dizendo que seguira uma pista diferente, mas os encontrara. O professor admitiu que não queria encontrar ninguém, mas não conseguia mais se conter. Anko mostrou-lhe o pescoço e ele pulou nela, mordendo-a. Um momento depois, ele recuou com dor, dizendo que ela tinha um gosto ruim. Anko explicou que não encontrara informações sobre o professor, mas agora sabia que ele não se alimentara adequadamente nos 10 anos desde que virara vampiro. Ele se conteve por todo esse tempo, mas hoje era o momento em que não conseguia mais resistir. O vampiro admitiu que fora enganado para se tornar um. Anko disse que permitiria que ele morresse como humano. Ela colocou um anel de prata em sua mão e pediu que não lutasse enquanto o acalmava. Quando a manhã chegou, ele virou pó. Anko disse que o professor que desaparecera 10 anos antes morreu hoje como humano, embora devesse ter morrido naturalmente hoje. Ela então se apresentou novamente e mencionou que trabalhava em casos envolvendo pessoas desaparecidas devido a vampiros. Ku se perguntou por que ela o matara se ele iria morrer de qualquer jeito. Anko respondeu perguntando se o professor deveria ter vivido como um monstro, lutando por 10 anos sem entender o que havia se tornado. Disse a Ku que ele não sabia nada sobre vampiros e não o deixaria perseguir seu sonho tolo. Ku pensou nas palavras dela e admitiu que não sabia nada sobre vampiros. Ele então foi até Nazuna, que estava ávida por sangue, e ele concordou. Contudo, quando ela o abraçou para sugar seu sangue, ele se lembrou do professor vampiro que perdeu o controle e a empurrou. Nazuna ficou confusa e perguntou o que houve. Ku explicou sobre o vampiro que perdera o controle. Nazuna imaginou que ele estava faminto e não conseguia mais se controlar. Ku então perguntou se ela já se sentiu assim, mas ela disse para não compará-la a ele, e garantiu que era algo com que ele não deveria se preocupar. Nazuna sugeriu que dessem uma caminhada. Ela mencionou ter ouvido que vampiros morrem após 10 anos sem beber sangue, e que alguns que se tornaram vampiros não conseguiam aceitar e morriam sem se alimentar. Ku disse a ela que a detetive afirmou que o impediria de virar vampiro, embora ele ainda não tivesse desistido da ideia. Ele estava preocupado porque ela sabia como matar um vampiro. Não queria que Nazuna morresse por causa dele, e esta foi a primeira vez que sentiu verdadeiro medo de vampiros. Ku pediu desculpas pelo ocorrido e disse que estava bem agora, e ela podia sugar seu sangue. Mais tarde, Ku encontrou-se com Maharu, que perguntou por que ele queria virar vampiro, especialmente após o encontro com o vampiro que quase matou Akira. Maharu se perguntou o que Ku esperava ganhar com isso. Ku começou a pensar em suas razões, considerando se era sobre liberdade, mas então questionou se já era livre. Ele não achava que fosse por causa de Nazuna, já que passava tempo com ela na esperança de virar vampiro, nem acreditava que fosse amor, pois estava tentando se apaixonar para se tornar um. Quando Ku não respondeu e continuou a ponderar, Maharu o pressionou novamente, perguntando se ele enganaria pessoas e beberia o sangue delas ou se acabaria perdendo o controle como o professor. Maharu disse que ele não precisava responder de imediato, mas que precisava pensar sobre isso. Ela expressou seu desejo de visitar a casa de Ku e ele concordou em levá-la. Enquanto olhava ao redor, ela achou estranho não encontrar revistas. Perguntou sobre os pais dele e Ku explicou que a mãe provavelmente estava trabalhando, enquanto o pai estava ausente desde o divórcio deles. Nazuna então se perguntou se Ku mudara de ideia sobre virar vampiro e se ele estava se sentindo incerto. Ku revelou que Maharu lhe perguntara por que ele queria se tornar um vampiro. Depois de pensar bem, Ku disse que era porque gostava da noite. Contudo, ele percebeu que não era só sobre se divertir. Ele estava bem com isso, desde que não machucasse seus amigos. Ele já estava se divertindo, e como Nazuna estava ávida para fazê-lo parte de sua família, sentia que ficaria bem mesmo se não se tornasse um. Nazuna perguntou por que ele achava a noite agradável e Ku respondeu que era devido à liberdade que ela trazia. Nazuna concordou, mas acrescentou que se fossem mais a fundo, era porque era diferente da vida comum que ele tinha. Ela se perguntou se ele se sentia tão animado todas as noites quanto na primeira vez que se aventurou, apontando que sua vida noturna havia se tornado rotina. Nazuna o alertou que nada fora do comum dura muito, e que ser um vampiro poderia se tornar entediante. Ela então pediu desculpas por ter mentido antes, explicando que fazia décadas que ela virara vampira e sempre se sentira entediada. Ku questionou por que ela só lhe mostrara os aspectos divertidos, e Nazuna imaginou que era porque era assim que ela queria que fosse. Ku então decidiu ligar para Anko e eles se encontraram. Anko esperava que Ku a chamasse para um relacionamento romântico, mas ficou desapontada ao descobrir que não era o caso. Ela percebeu que ele queria discutir sobre vampiros, em vez disso. Ku perguntou o que ela sabia sobre ele, e Anko revelou uma quantidade surpreendente de informações. Seu nome completo, que morava com a mãe, seu desempenho acadêmico, seus hobbies, e até que não tinha experiência romântica, mas gostava de garotas com seios grandes. Ela mencionou que ele não tinha revistas, mas às vezes salvava tais imagens no celular. Ku ficou chocado com o quanto ela sabia, mas Anko logo revelou que estava brincando e apenas adivinhando. Curioso, Ku perguntou a Anko por que ela era contra ele se tornar um vampiro.
Ela explicou que, da perspectiva humana, vampiros são vistos como maus. Embora humanos possam trazer infortúnio uns aos outros, ela não podia permitir que não-humanos causassem um mal que não deveria existir. Anko perguntou se ele tinha certeza de que conseguiria lidar com o consumo de sangue humano ou se escolheria evitá-lo e sofrer por 10 anos. Ela apontou que, considerando que ele não se apaixonara após tantos encontros, ela duvidava que ele se tornaria um vampiro. Anko perguntou se ele havia pensado na possibilidade de que ele poderia não ter impulsos românticos. Se fosse esse o caso, ela não precisaria se preocupar em impedi-lo. Contudo, tornou-se uma preocupação, já que ele estava ciente dos vampiros. E até Nazuna, a vampira que o convidara, poderia estar em perigo, colocando ambos em risco de serem mortos. Anko diz a Ku que ele precisa fazer uma escolha. Ele pode viver como humano ou se tornar um vampiro e arriscar ser morto por ela. Se ele escolher permanecer humano, não terá que se preocupar com vampiros, pois ela cuidará deles. Contudo, Ku não consegue concordar que todos os vampiros são maus. Ele acredita que eles compartilham semelhanças com humanos. Anko aceita sua decisão, mas então chama a polícia, relatando que um jovem tem andado pela noite e que ela está preocupada. Ela avisa Ku para correr para casa antes que ele perca a chance de aproveitar sua amada noite. Ku corre para casa, frustrado por não poder perguntar nada a Anko. Ele quer saber como ela mata o vampiro, porque o sangue dela tem um gosto tanto horrível quanto bom, e como ela sabe tanto sobre vampiros. Ouvindo sirenes de polícia, ele rapidamente se esconde em um parquinho. Ele considera ir até Nazuna, mas decide não ir, não querendo trazer problemas para ela por causa de Anko. Nesse instante, Hatsuka aparece e percebe Ku se escondendo. Ele leva Ku para sua casa, onde 3 adultos animados o cumprimentam calorosamente, expressando sua alegria em vê-lo e dizendo que se comportaram bem para deixar Hatsuka orgulhoso. Hatsuka pede desculpas e diz que tem um convidado pedindo que saiam. O trio fica chocado e irritado, mas Hatsuka lança-lhes um olhar frio, silenciando-os imediatamente. Hatsuka então vai tomar um banho enquanto Ku espera, se perguntando quem são os 3 adultos e se eles são sua família. Quando Hatsuka sai do banheiro, ele está sem roupa íntima e chama Ku para lhe trazer uma toalha, explicando que geralmente tem outros para fazer isso por ele. Ku fica chocado ao perceber que Hatsuka é na verdade um homem, não uma mulher. Hatsuka fica surpreso que Nazuna não tenha mencionado isso, mas Ku explica que ela não lhe conta muitas coisas. Enquanto isso, Nazuna visita os outros vampiros e explica por que ela acha que Ku não vai virar vampiro, mas ela quer que eles o deixem viver. Nico fica irritada, quebrando a mesa, e afirma que Nazuna deve ter vindo preparada para enfrentar algum tipo de consequência. Contudo, matar entre eles não é tecnicamente permitido, e ela também não se sente bem com isso. Matar Ku seria fácil e resolveria tudo. Nazuna então afirma que vai matar Nico, que responde que essa não é uma forma de pedir um favor. Nico pergunta a Nazuna novamente o que Ku significa para ela e como ele é diferente dos outros humanos antes dele. Ku diz a Hatsuka que não tem certeza se quer virar vampiro, o que Hatsuka acha sem graça depois de tudo que Ku disse antes. Ku explica sobre Anko e como ela matou um vampiro, transformando-o em cinzas. Hatsuka explica que os vampiros também não sabem muito uns sobre os outros e que Nazuna não está tentando esconder informações dele. Eles nem sequer sabem porque alguns sangues têm bom gosto e outros não. Hatsuka se lembra disso. Segundo Nazuna, Ku tem sangue de bom gosto. Quando Hatsuka se aproxima, Ku quer impedi-lo, mas Hatsuka afirma que ele deve ficar bem, já que parece uma garota. Ku se pergunta por que Hatsuka se veste como uma garota. Hatsuka explica que ele fica bem assim, e que tanto homens quanto mulheres tendem a se sentir atraídos por ele. Ku afirma que Hatsuka deve ter se apaixonado por alguém para virar vampiro, e se pergunta se ele também estava em conflito. Hatsuka então recebe uma mensagem com uma foto da mesa quebrada. Ele explica que não há regras estritas que digam que Ku deve ser morto, mas haverá consequências para Ku e Nazuna. As consequências serão mais duras para Nazuna, e ela é quem está em perigo agora. Hatsuka propõe que Ku se torne sua família, já que virar vampiro salvaria Nazuna. Ku não acha que precisa ser Hatsuka, embora não se importe que Hatsuka seja um cara, já que ele tem um rosto fofo. Hatsuka diz que entende como um cara e está confiante de que pode transformar Ku em vampiro. Hatsuka explica que tudo o que ele precisa fazer é enganar o cérebro dele para pensar que está apaixonado, razão pela qual sua família parece tão feliz. Ku recusa a oferta, afirmando que ainda quer se apaixonar por Nazuna. Nico fica irritada, e Hatsuka se pergunta se Ku está preparado para as consequências. Ku explica que não está e quer que Nazuna não fique entediada. Então ele sai para encontrar Nico e os outros vampiros. Ao chegar, ele vê a mesa quebrada. Nico lhe diz que Nazuna acabou de sair. Ku relaxa, aliviado por ela estar bem, mas Nico acrescenta que ela talvez não consiga ter uma conversa adequada em breve em troca da segurança de Ku. Ku se pergunta o que Nico fez com Nazuna e decide sair para vê-la. Nico avisa que Nazuna não quer vê-lo agora, mas Ku insiste gritando para Nico calar a boca porque ele quer vê-la. Ku vai procurar Nazuna, mas encontra policiais que foram chamados antes por Anko. Ele foge deles. Enquanto isso, Nazuna se pergunta se Ku a odeia, sentindo-se insegura, pois não sabe como se divertir.
Tudo o que ela faz é andar à noite, beber e jogar videogames. Ku finalmente encontra Nazuna no lugar onde se conheceram pela primeira vez, comprando bebida alcoólica em uma máquina de venda automática. Ele pergunta se ela está bem, e Nazuna confirma, mas vira o rosto. Ku diz a ela que estava entediado antes de conhecê-la, mas agora não está mais. Ele se pergunta sobre Nazuna e se lembra de Nico mencionando que as consequências são importantes. Ele pensa que nenhuma quantidade de punição mudará Nazuna, pois ela prefere falar sobre amor. Nico revela que a condição para não matar Ku é que Nazuna o faça se apaixonar por ela. Nazuna admite que se divertiu e até esqueceu o quão entediada estava. Ela agiu de forma descolada e como se soubesse de tudo, mas tudo o que fizeram era novo para ela. Ku responde que foi o mesmo para ele, e ambos percebem que são ruins em ficar sozinhos. Eles concordam em continuar encontrando coisas novas para fazer juntos. Ku promete se apaixonar por ela e nunca deixá-la entediada. Por sua vez, Nazuna promete a si mesma que se tornará uma vampira pela qual vale a pena se apaixonar, e então ela beija Ku. Obrigado por assistir até aqui, meus caros homens de cultura. Não se esqueçam de nos contar sobre sua waifu favorita deste anime e se inscrevam no canal para mais conteúdo.